Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós iremos começar a adentrar dentro da filosofia de Zenão, o fundador da Estoa. Então não vamos nos atentar muito ao começo daqui, porque já foi assunto da aula anterior. Vamos nos atentar ao Triforce estoico clássico, que é dividido em lógica, física e ética, tá certo? Lembrando que ele teve muitas coisas de Epicuro, que a gente vai falar um pouquinho, dar uma revisada básica, tá certo? Então vamos começar pela lógica, o trabalho da lógica de Epicuro. De Epicuro não, quer dizer de Zenão. Já estou confundindo as bolas, chegam a ser tão iguais e tão diferentes em algumas coisas. Mas vamos lá. Para Zenão, a lógica, tanto a lógica quanto a filosofia que ele ensinava lá, é como se fosse um pomar, onde existem os muros, a árvore e os frutos. Então essa é a ideia básica dele. E a lógica é o muro, o cercadinho, dentro do projeto filosófico dele. Aí nós temos a lógica como a delimitação e a defesa da filosofia que ele estava fazendo. Porém, antes de começarmos aqui, o que nós precisamos entender da lógica de Zenão? Aumentei um pouquinho aqui a voz. É muito simples. O conhecimento, ele continua sendo a mesma ideia lá de Epicuro. O conhecimento, ele é a sensação. A verdade, ela vem através da sensação. Só tem algumas poucas mudanças. Então vamos lá. Vamos voltar lá em Epicuro, o Triforce da lógica. Vamos fazer uma analogia aqui. Nós temos aqui, rapidinho, só para vocês terem uma ideia. A resposta é sempre correspondente, ela é sempre adequada, ela é objetiva e verdadeira e ela é arracional. Aí nós temos a ideia da prolepse, que é uma associação de uma pré-noção das coisas. Então nós antecipamos as sensações através das prolepses e nós antecipamos as experiências. Então no caso, se é evidente, por exemplo, ele poderia dizer: eu não vou passar por essa experiência porque é evidente para mim que ela é uma experiência ruim. Então essa é a ideia da prolepse. Beleza, a gente fez uma revisão básica aqui sobre as ideias do Epicuro, que é basicamente a mesma coisa, só que ele adicionou umas DLCs novas, que é isso que a gente vai falar aqui. Então tudo na parte da lógica lá de Epicuro é bastante válido para a gente falar sobre Zenão, só que tem algumas DLCs, que é o que a gente vai ver. Então o que fundamenta Zenão? Vamos lá, vamos devagar. A sensação é uma impressão da realidade. Então você pode ver que tanto Epicuro como Zenão, eles são pessoas mais pé no chão, mais materialista. Quando eles chegarem em Roma, vão ser mais práticos também. Esse é um ponto muito interessante que eu quero mostrar para vocês como é quando a gente chegar em Sêneca, Marco Aurélio, esses caras aí, vocês vão ver como foi moldando essa ideia de praticidade, mas primeiro teve a materialidade dos caras. Isso aqui é muito legal que vai acontecendo. Então a sensação, ela é uma impressão da realidade, porque eles eram extremamente materialistas. Então a impressão, para eles a sensação era uma impressão da realidade objetiva, como já falei lá em Epicuro. Tem como início a pressão dos objetos aos nossos sentidos, que é o que acontece. Chega na alma e lá é imprimida uma representação. Essa é a ideia básica. A ideia básica é que os objetos pressionam nossos sentidos, aí chega na nossa alma e a nossa alma emite uma representação daquele objeto. Aí nós temos o movimento de sentir, assentir e apreensão, que são como se fosse tese, antítese e síntese. A ideia básica é essa. Então essa é a DLC de Zenão, que é diferente de Epicuro, na parte da lógica.
Porque em Epicuro era tudo baseado apenas em sensação. Aqui tem a DLC assentir e a DLC apreensão, que já ultrapassa as ideias de Epicuro. Porque ele não gostava da ideia de Epicuro, que de tipo não haver como debater a ideia. Zenon ele não gostava muito do que Epicuro fazia. Aí ele lançou essa ideia de assentir e apreensão, que é o que a gente vai ver aqui. Primeiro vamos ver o sentir. Sentir é a mesma coisa. O objeto pressiona os órgãos e essa impressão não depende de nós. Assentir. O assentir é um consentimento e aprovação do nosso logos. Aí você vai para onde você quiser com logos, como você entende. Se entende logos platônico, aristotélico, caralho, a 4. Aí é com você o que você acredita. Aqui o logos é uma forma de inteligência, vamos dizer assim. Vamos simplificar as coisas. Aqui é uma aprovação intelectual, vamos dizer assim, do pensamento. É porque o negócio era baseado em alma. Era um negócio meio complicado mesmo. Então dependia do consentimento. Se fosse para falar nos termos da filosofia dele, seria o consentimento em aprovação da alma. Seria essa a ideia. E tem que o logos ele está na alma, logo é a alma do negócio. E nós temos a representação veritativa, que é a junção do assentir. Na verdade seria o assentir à representação de verdade, a representação da verdade. O sentir é uma representação da sensação. Vamos dizer assim, que é a representação emocional. O assentir é a representação da verdade, do fundamento daquilo, através da nossa inteligência, vamos dizer assim. Aqui ele coloca a alma como inteligência, a capacidade de você conseguir ter inteligência. Tanto que é que somente a alma pode assentir, tomar parte e posição. Somente seres com alma conseguem fazer isso daí. Isso aqui é um ponto muito interessante, porque se você tem alma, você tem logos. Se você tem logos, você pode consentir ou assentir. Isso aqui é um ponto muito interessante. Então nós temos a posição de Zenão indo para o lado da autonomia, botando logos como algo autônomo e muitas vezes agindo como regulador. Que aí nós já vamos entrar dentro das bases modernas da gnosiologia. Em aulas passadas eu falei para vocês sobre a gnosiologia, então não vou repetir de novo, mas aqui são as bases modernas de gnosiologia que ele está falando aqui, sobre a questão do logos, a regulação como regulador, sobre a autonomia da filosofia dentro da gnosiologia. Então aqui é o começo da questão da gnosiologia, mas de uma forma mais voltada às sensações. Não preciso explicar para vocês de novo por que eles estavam baseando nas sensações. Só vocês verem a introdução. Se vocês assistirem os vídeos desde a introdução aqui, você vai entender. Você vai falar, é normal. Isso é perfeitamente normal ele estar pensando desse jeito. Se você botar a cultura que estava sendo construída, que é a cultura helenística lá, e todas as coisas que estavam acontecendo, é normal ele ter esse pensamento. Aí nós temos o assentimento como algo espontâneo. Aí, nesse ponto aqui, ele vai se encostar em Epicuro, que é o ponto do assentimento espontâneo. Que estamos diante de um objeto de tal forma que ele é evidente. Ou seja, é algo espontâneo. Isso que acontece. Logo, o nosso assentir, ele é automático. Quando ele fala isso daí, aí tem uma resposta. Primeira coisa que a gente tem que começar aqui. Desse assentir automático existe uma resposta. E essa resposta é a apreensão. Não existe equívoco e ela é a representação do objeto perfeito. Então vocês estão vendo que parece bastante Epicuro nessa parte aqui. Que existe uma representação perfeita da realidade espremida pelos nossos sentidos quando entra dentro da nossa alma. A imagem que sai será a apreensão. Vocês se lembram de função? Função é tipo o seguinte. A gente tem um lado que se comporta dependendo de um valor que você coloca. Por exemplo, nós temos x e y. Aí, dependendo do valor que você bota em um lado, vai sair um valor correspondente. Também existe a questão da razão e proporção. Lembra muito Epicuro isso, cara. Vocês vão se lembrar bastante que Epicuro tinha aquela questão de conhecer a verdade através da razão e da proporção, que era a verdade objetiva.
era bem objetivo nessa questão, que é como se fosse uma função isso aqui, que ele está dizendo. Vai sair algo determinado por razão e proporção, de uma forma extremamente objetiva. É aquilo, é isso que ele está dizendo, é aquilo, vai sair aquilo. Como se fosse uma ciência extremamente exata, vai ser exato o que vai sair. O que você está vendo vai sair exatamente a exatidão da coisa. Por isso que muitos céticos não gostaram disso daqui. Porque como é que você vai provar que é perfeito esse sistema que você está dizendo aqui? Então foi um problema, um dos maiores problemas que Zenão, se fosse da época dos céticos, teria que sambar para tentar resolver isso aqui. Porque não tem como ele provar que sempre será esse critério objetivo. Tanto que é que o ceticismo ele batia muito nisso, que é o que a gente vai ver no futuro. Então, para ele, para Epicuro, sempre é um objeto correspondente. Ele está lidando com... Lembrando, mais uma vez, eu gosto muito de lembrar vocês sobre de onde esses caras tiraram as ideias dos caras. É importante. Vocês estão vendo aqui as bases deles. A gente tem uma base de Megara, que eram uns caras foda em lógica. A gente tem principalmente Heráclito. A gente tem Crates. E a gente tem Epicuro, pô. Quando a gente vê aqui, ó, sobre a objetividade, a gente vê Epicuro. Mas quando a gente olha para o assentir e a apreensão, a gente vê a escola de Megara e o cinismo fazendo efeito. E por último nós temos a apreensão, quando os sentimentos são aceitos pelo logos. É uma espécie de síntese de sentir e assentir. É a síntese, a apreensão. Só que ele coloca essa apreensão muito mais como algo espontâneo do que algo meramente de liberdade realmente, assim, de você pensar o que você está sentindo. Esse tipo de reflexão sobre o ser não existe. Só existe aquilo que é espontâneo. É aquilo que a precisão é sempre preciso o que a gente está sentindo. O que a gente está sentindo é sempre preciso com as coisas, com os objetos. Aqui nós temos a representação catalética. É o que ele chama de representação catalética. Então esse é o movimento da lógica e é para isso que serve a lógica. Então a gente vê que é mais é a mesma coisa do Karate Kid, o novo. É o mesmo problema do Epicuro, cara. Isso aqui. É o mesmo problema do Karate Kid. A gente vai assistir Karate Kid e o cara tá fazendo Kung Fu, mano. Tá treinando Kung Fu. É o mesmo problema aqui. Que ele fala que é uma coisa lógica, mas ele depende de sensação. Aí ele fala que existe a sentir e a apreensão, mas fala que é tudo espontâneo. É a mesma coisa do Karate Kid. A gente vai para assistir o cara lutando no Karate, ele está lutando com Kung Fu. É a mesma coisa aqui. Ele também acreditava que todas essas representações que eu falei eram corpos e eram materiais. Então a verdade era corporal, a verdade era um corpo, era corpóreo. Apesar dele ainda ter algumas coisas aqui de prolepse, lá que a gente falou, que vai se guiar pelo assentimento espontâneo. A gente tem a intelecção, que é algo muito menor no trabalho dele, e o conceito, que a intelecção faz os conceitos. Então ele coloca pouca coisa para a parte mais aberta. Tudo é extremamente objetivo. Então aqui a gente vai ver muito mais sobre o trabalho mais objetivo do que essa parte subjetiva. E o universo para ele era um incorpóreo negativo. Aí vem mais uma zoeira fodida, porque ele aceitava o universo como algo incorpóreo, mas era incorpóreo por causa do pensamento. Porque a gente só podia ver o universo como o pensamento mesmo. Não tinha foguete para a gente ir lá para o lado, ver como é que é a Terra, esse tipo de coisa. Não tinha essas porra. Então era tudo feito no pensamento. Logo, se é pensamento, é incorpóreo por causa que é algo que a gente pensa. Era assim que ele tentava responder essas perguntas aí do universo, porque o universo era algo incorpóreo na época. Aí ele dizia, era incorpóreo, eu aceito que é incorpóreo, mas é só porque existe no pensamento, e a gente não tem prova ainda sobre isso. Então podemos dizer que é uma exceção à regra, a regra geral dos corpos, que até a verdade é um corpo para ele. Fora isso aqui, ele usava a lógica, porque ele veio da escola de Megara. Escola de Megara sem lógica não existe. Simplesmente isso. É a mesma coisa de matemática sem trigonometria. Está faltando uma perna aqui.
Então ele pegou o silogismo hipotético e o disjuntivo, que foram uma das coisas mais importantes da escola dizer não. Só que ele ficava com essas pataquadas de Epicuro. Então o que era mais foda dele, ele deixava de lado para ficar com essas pataquadas aí todinha. Eu vou falar um pouquinho para vocês como é que era essa questão do silogismo hipotético e disjuntivo que ele usava. Que tem um exemplo do silogismo hipotético, que ele bota, na verdade ele faz uma união, que você precisa entender aqui. Ele pega um primeiro termo, junta com o segundo termo. Esse segundo termo com um terceiro termo. E a conclusão, ela é a validade do primeiro termo e o terceiro termo. É como se ele fizesse uma premissa ponte. Esse é o silogismo hipotético. Em outras palavras, se o primeiro implica o outro implica um terceiro. Então, o primeiro implica o terceiro, de acordo com a propriedade de transitividade da implicação. Isso aí já é um pouquinho mais de silogismo. Ainda não passei nada de silogismo aqui no canal. Só quero que vocês entendam o que eles faziam, o que ele fazia. E isso aqui é a coisa mais importante que tem, dizer não. Esse silogismo hipotético aqui, que é uma implicação por etapas, vamos dizer assim, que através de duas etapas você chega numa terceira e conclui que a primeira é válida. Nós temos também outra coisa que foi importante, que é o silogismo disjuntivo, modus tollendo, ponens. É uma forma de argumento simples classificada como P o que ou não P logo o que. Aí aqui eu botei um exemplo mais fácil de conseguir entender o que é um silogismo disjuntivo. Caso uma pessoa tenha 16 anos ou ela é criança. No caso, se ela tem 16 anos, ela não é criança. Se ela tem 16 anos, ela é criança. Então aqui é um caso de 0 ou 1 também. Pode ser um negócio binário aqui, esse silogismo disjuntivo. Porque aqui ou você tem 16 anos ou você é criança. Se você tem 16 anos, você não é criança. Se você é criança, você não tem 16 anos. É isso que ele está querendo dizer aqui. A razão para esse argumento anterior é chamado de silogismo disjuntivo. Primeiro é um silogismo de um argumento com 3 passos, finalmente por conter a disjunção. Enfim, isso aqui é só para resumir a ideia. E ele usava isso aqui só para pincelar. A verdade é isso. Só usava só para pincelar essa porra. Só para os caras dizerem, ó, tá vendo que tem lógica essa porra aqui, mano? Tem lógica aqui, ó, tem silogismo nessa porra. É que nem quando eu entrei pela primeira vez, há muitos anos atrás, na escola de artes marciais. Aí eu tava indo atrás do Wing Chun. Aí eu cheguei lá pro cara e disse, ei, aqui ensina o Wing Chun? Tô vendo o Mujong ali. Sim, a gente ensina o Wing Chun. 3 golpes. Quando eu tivesse na faixa roxa, o cara me enrolou geral, que nem esse bicho aqui. Todo dia ele falava, calma, que você vai chegar na faixa roxa, aí você vai fazer aqui o movimento do Mojong. Era 3 fucking golpes que não tinha nada a ver com o Wing Chun, cara. Aí ele disse, mas tem Mojong. Se tem Mojong é uma parte do Wing Chun, cara. É a mesma cor desse bicho aqui, cara. Se tem um nome, tem algumas coisas aqui, é lógico essa porra. Então espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e até a próxima aí, galera. Valeu.